Vamos ouvir hoje o testemunho de um irmão chamado irmão Asaf, que escreveu lá no livro de Salmos como ele quase se desviou. É isso mesmo. Este salmo conta como seu coração vacilou e por que ele teve inveja dos ricos. E vamos olhar então para o salmo de número 73. Estaremos lendo a metade deste salmo, os primeiros 17 versículos, e analisando aquilo que ele conta da experiência que ele teve em seu coração. Nenhum de nós estamos isentos a passarmos a sentirmos coisas como tais, mas é uma lição para nós o testemunho que ele deixa. E Deus permitiu que estivesse escrito para o nosso ensinamento, para que nós aprendêssemos aquilo que ele aprendeu e guardássemos o nosso coração do risco que ele correu e que pela graça do Senhor ele o livrou. Salmo 73, portanto, vamos estar lendo a partir do primeiro versículo e diz assim: a palavra de Deus, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham com trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até aqui a palavra do Senhor. Nós ouvimos através destes versículos, deste texto, que Asaf quase se desviou. Ele, por suas palavras, nos faz entender que ele era alguém que tinha pouco e sofria aflições, e via como muitos de nós vê outros na prosperidade, outros que blasfemam de Deus, que rejeitam a Deus, que não querem saber de Deus, mas que estão prósperos, que estão seguros, que são arrogantes, que oprimem aqueles que têm mais necessidade. E Asaf fala algumas coisas muito fortes aqui, que me magoa num certo sentido, e eu agradeço a Deus porque Deus o tirou deste lamaçal e também porque ele permitiu que estivesse isso escrito para nós. Primeira coisa que ele falou é esta verdade: eu quase me desviei, é o versículo 2. Meus pés no caminho de Deus quase se desviaram. Né? Ele diz: faltou pouca coisa para que eu escorregasse os meus passos. Ou seja, ele está falando do caminho de Deus. Ele diz: eu quase que este escândalo, que esta raiva, esta inveja, esta questão que na verdade era uma murmuração contra Deus, porque para ele era Deus que estava permitindo tais coisas. Como podia ser? Então ele disse: a primeira verdade que nós aprendemos é que sentimentos como estes podem arruinar a nossa fé, podem nos fazer enfraquecer, desviar do caminho, resvalar das verdades e aceitarmos, como hoje há muitas propostas de evangelhos que comungam com a realidade dos ricos. E o problema não é ser rico, o problema são estes que não caminham no caminho santo do Senhor. E há evangelhos hoje que aceitam toda uma realidade e cujo foco não é Deus, não é a salvação, mas sim a riqueza nesta terra.
O fato é que Asaf não queria mudar de evangelho, não queria sair do caminho de Deus, mas ele aqui, quando escreve, já tinha passado sobre isso, ele diz, a verdade é que eu quase me desviei. É a primeira lição para nós. E ele diz, por quê? Porque eu tinha inveja deles. Porque eu tinha inveja deles. Quem tem inveja quer ter o que eles têm, quer ser como eles. Né? Então ele falou a verdade. Eu olhava, porque não é justo que nós sofremos, eles fazem tudo e tem estabilidade, tem riqueza, como nós já dissemos. Agora, o que é muito forte para mim, irmãos, eu vou chamar a atenção, que é a segunda coisa que eu aprendi aqui, é no versículo 13. O ponto a que este servo de Deus chegou, para mim foi muito forte. Ele disse o seguinte, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Isso é muito forte, irmão. Achar que todo buscar a santidade, o conhecer a palavra, o andar em Deus, o seguir a Deus foi em vão. Como assim foi em vão? Então o que eles têm é maior para ele no momento da sua vida foi. E sabe, o inimigo quer nos dar esta ilusão de que é. E muitos têm caminhado já para este outro evangelho que nós estamos mencionando dele aqui, e outros para fora do evangelho, que não tem mais nem nada a ver com Deus, porque se decepcionam com os sofrimentos, com as faltas das coisas materiais, com a soberba, o ganho, a riqueza de outros que nem são de Deus. E Asaf ficou nessa situação a ponto de dizer que tudo isso que eu fiz, toda essa caminhada, rejeitar o mundo, viver para Deus, cantar para Deus, louvar a Deus, servir no templo de Deus, tudo foi em vão. Foi em vão os anos de viver inocentemente, sem ter maldade, sem gozar a vida com os prazeres deste mundo. Que tragédia! Olha aí o que é a tentação, o que é a inveja, o que esse sentimento traz no coração de um crente, um servo de Deus. Mas ele chegou a este ponto, a ponto de achar que foi em vão ter purificado o seu coração. Talvez ele desde a sua juventude, aleluia, talvez não foi. Desde o seu nascimento, desde a sua juventude, viveu uma vida santa, viveu uma vida devotada, e agora diz, tudo isso foi em vão. Que coisa tremenda. Mas a graça do Senhor foi estendida para com ele, aleluia. Por quê? Porque o último versículo deste texto que nós lemos, no penúltimo 16, ele diz, quando eu pensava em compreender isso, quando ele pensava neste assunto, quando ele estava atordido, ele diz, eu fiquei muito perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. E este foi o privilégio de esclarecimento que Deus trouxe a ele. Ali ele viu, olha o que ele diz aí, então eu entendi o fim deles. O fim de quem? Dos soberbos, dos que têm riqueza neste mundo, dos que blasfemam de Deus, dos que negam a Deus, dos que olham para as coisas deste mundo, dos que vão atrás do evangelho das riquezas, dos que saem da presença do Senhor. No dia que eu vi o fim deles, aí eu entendi, aleluia, a razão do meu sofrimento, a razão da manifestação de Deus a meu favor, a minha verdadeira felicidade. Tudo se me esclareceu quando eu olhei a dimensão do santuário de Deus, que é a eternidade, aleluia. Quando eu olhei e saí dessa dimensão, aleluia, do tempo que está preso nestes nossos poucos anos que vivemos aqui, e olhei para a dimensão da eternidade, e Deus me fez ver o fim deles. Nós que lemos o Apocalipse, nós conhecemos o fim deles. Aleluia! E não queremos tal fim, por isso agradecemos a Deus que nos mantenha neste caminho, Senhor, pela sua misericórdia, porque nós já conhecemos. Mas para Asaf, a lembrança que para ele não foi uma lembrança, foi um reconhecimento. Ele foi tentado de achar o caminho de Deus não válido, por causa de outros que nesta vida, nesta realidade do mundo, parecia ser muito melhor. Mas quando ele viu o futuro eterno, ele ficou seguro que o que ele tinha é melhor. Glorifiquemos a Deus, que o que nós temos, ainda que nos apertem, ainda que nos oprimam, ainda que seja duro os nossos dias, aleluia, ainda que passemos tribulações, aleluia,
Nada há de se comparar, porque a nossa morada, disse Jesus, eu vou preparar-vos lugar. E quando nós vemos a dimensão do santuário de Deus que João viu, João já viu as almas no céu, pela eternidade, louvando ao Senhor, livres de todo mal, vestidos de branco, entoando na presença do Senhor. Lá estaremos nós, como diz aquele hino, um dos tais, quando chegar este dia, nós estaremos lá para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua vida, e nos dê fortaleza, impermeabilizados contra este vírus maligno deste mundo que nos quer vender a realidade daqui. Aleluia, nós somos aqui peregrinos. A nossa casa está lá. Amém.